Oi, gente! Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Deixa eu entrar mais alguém, entrar algumas pessoas. Então, gente, hoje é nessa tarde, a gente tá aqui. Boa tarde, Escabela. Boa tarde, Eliana, a Larissa. Então, gente, boa tarde para vocês. Eu sou a Thalita, algumas pessoas já me conhecem aqui, né? Eu sempre tô postando aqui algumas coisas referente a essa questão do emagrecimento. E a gente tá num momento, eu tô criando agora um quadro aqui no meu Instagram, que é o Momento Emagreça Já, onde a gente vai sempre estar trazendo um convidado. Eu ainda tô definindo questões de horários, de dias nas semanas, mas essa é a nossa segunda live. E tá acontecendo geralmente às 16 horas, nas quartas-feiras, mas a gente tá fazendo a cada 15 dias. E hoje nós trouxemos uma convidada, que é a Cata Carvalho. Ela não é aqui de Manaus. Ela é de outra cidade, mas ela tem um conhecimento, ela é uma coach e analista comportamental. E ela vai falar um pouquinho com a gente sobre essa questão. Boa tarde, Kevin. E ela vai falar com a gente um pouquinho sobre essa questão dos sabotadores do emagrecimento, que a gente sabe que no processo de emagrecimento existe sempre alguma coisinha, alguma vozinha ali que atrapalha no nosso processo. Mas a gente tem que todo dia trabalhar essa parte do nosso mente, do nosso eu. Vocês, como sabem, eu aqui no Instagram eu tenho uma lojinha onde eu trabalho com alguns produtos que são auxiliares nesse processo. E recentemente eu passei por um processo de emagrecimento. Então, eu falo para vocês que não é fácil, não está sendo fácil mudanças de comportamentos e de hábitos. E muitas vezes eu me sabotei. Então, hoje esse tema, assim, eu me identifico bastante com ele. E aí a Cata, que é uma coach, e ela também é analista comportamental, ela tem aí ferramentas para nos auxiliar nesse processo, para que a gente vença esses sabotadores e entenda melhor. Não é isso, Cata? Então, gente, eu vou chamar aqui a nossa convidada. Deixa eu tentar aqui mandar para ela a solicitação. A gente possa dar início aí, ela explicando para vocês aí quais são as ferramentas, o conhecimento. Oi! Boa tarde! Tudo jóia, queridas? Tudo ótimo. Obrigada, Kevin, obrigada. Oi, meus amores. Gratidão, querida, pelo convite, né? Por estar compartilhando aqui um pouco da minha experiência como nesse processo, né? Também de eliminação de peso, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano, com pessoas, né? Inclusive, eu sou produto do produto, né? Eu vi a necessidade. Logo após eu ter tido a minha bebê, eu fiquei acima do meu peso, a barriga não queria diminuir de jeito nenhum, e eu entrei assim em desespero. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Só que eu estava assim, super vencida pelos meus sabotadores, né? Sabotador aí, eu estava zona de conforto, contando historinhas. A minha vontade de emagrecer, de eliminar aquela gordura localizada, era muito menor do que a minha vontade de comer doce, de comer massa, entendeu? Quando eu tive essa tomada de consciência, porque primeiro você precisa ter uma tomada de consciência, que você precisa, se você sentir que precisa, que vai fazer bem para a tua saúde, para o teu corpo, que você vai se achar mais bonita, porque quando você está acima do peso, você não se sente bonita, as roupas não ficam legais. Então, assim, quando eu tive essa tomada de consciência, eu tomei uma medida drástica. Eu disse, vou fazer um método, eu vou criar um método para mim e vou eliminar o que está me incomodando hoje. E fiz isso, Thalita. Eu criei um método, e esse método associado a dieta, né, inteligência comportamental, foco, eu criei esse método
Em 30 dias, eu consegui jogar fora 5 quilos. Eu joguei fora. Eu não perdi, porque quem perde É, ganha. Eu eliminei para nunca mais eles voltarem. Eu é ainda isso. estou no foco, porque minha meta são 8. Já joguei no lixo 5. Então, estou focada aqui. Faltam 3 para chegar na minha meta. Muito bem, isso é muito bom saber que você está aí focada, porque tudo começa exatamente desse ponto de partida, você querer. Eu também comecei aí um processo de emagrecimento no ano passado. Quem me acompanha aqui no Instagram já há algum tempo vê que eu sempre estou postando aí, mas eu tive mudanças de comportamento, né? Como eu trabalho também com essas questões de emagrecimento, e eu quero também mostrar para o meu público o resultado. Tu já imaginou? A gente está acima, além da nossa autoestima, né? Até porque eu também engordei bastante quando eu tive meu filho, mas meu filho já tem 8 anos. E aí depois eu consegui me manter sempre ali no meu peso. Mas com a pandemia, eu realmente fugiu assim. Eu perdi realmente a noção e eu engordei aí uns 7 quilos. E aí, fora que eu fiquei muito inchada e eu não conseguia mais retomar aquilo. Foi um pouco difícil. Então, eu comecei em setembro e foi um processo. É claro que no primeiro momento você tem que buscar algo que você. Eu falo assim, porque sempre falo isso também lá nas meus stories, que você tem que procurar algo que vá te dar aquela motivação porque você comece. Porque o início, eu tenho certeza que para você também foi um pouco mais difícil, né? Iniciar o processo é mais difícil. E manter também, porque depois que eu vejo agora, eu já cheguei no resultado que eu gostaria, porque você sempre sabe o que você quer. Você está me falando que é 5, tem pessoas que é 3, tem pessoas que é 2, tem pessoas que é 10. Cada pessoa tem sua necessidade. Mas depois, quando você chega, um dia desse eu escutei algo assim, Thalita, e agora? Eu já cheguei no meu peso. E agora? Para não voltar, para não perder o que eu já eliminei, né? E eu acredito que essa parte da inteligência emocional, do comportamento e até mesmo do trabalho do coach é que entra aí para auxiliar, porque o agora, o depois é que realmente é um pouquinho mais difícil. É verdade. O começo é desafiador, né? Você vai pensar, poxa, o que é que eu quero mais? Eu quero ter saúde, eu quero estar com um corpo bacana, eu quero poder brincar com meus filhos, porque quando você está acima do peso, a sua capacidade de se exercitar fisicamente, ela diminui, porque você está acima do peso. Então, assim, você tem certas limitações acima do peso. Além do que, mexe muito com a sua autoestima. Às vezes você não se acha sexy, né? Mas tem um monte de gordinha aí, muito sexy, muito linda. Então, assim, mas a questão é de cada um. Tem muita gente muito bem resolvida com o peso, o que não é o meu caso. Eu não estava bem resolvida, queria eliminar a barriga e fui atrás. Usei o Pronto. quê? Inteligência emocional, foco, determinação, mudança de rotina, tudo isso associado a quê? A uma reeducação alimentar. Eu não estou conseguindo fazer exercícios físicos, mas é necessário que seja associado ao exercício físico para que você tenha o resultado. Aí muita gente, Cata, como é que você conseguiu em 30 dias eliminar 5 quilos? Reeducação alimentar, inteligência emocional, foco. Usei meu método. O meu método 5 e 30. Quem quiser conhecer o meu método, vai lá no meu Instagram, clica aí em cima no meu Instagram, vai lá na minha biografia, tá escrito Mulher 10X. Você entra lá, clica lá, entra no grupo e eu vou estar explicando o que significa o Mulher 10X. Inclusive, esse mês agora, em abril, eu vou estar formando mais uma jornada Mulher 10X. E você que está aqui hoje está convidado a participar. Entra lá no link da minha biografia, faz a inscrição, entra no grupo, né, Mulheres 10X, e vamos ver como é que você quer, o que é que eu posso te ajudar para que você seja 10 vezes mais poderosa, mais bonita, mais produtiva, tudo mais. Que você tenha liberdade financeira, liberdade geográfica, e tudo isso eu utilizo o meu processo e o meu método, né, tanto para eliminar peso,
quanto outros métodos que eu tenho, que trabalham inteligência emocional, produtividade, foco. E foi utilizando esse método que eu tive o resultado que eu estou com ele hoje, 5 em 30. E é muito importante, né, Cata, essa questão dessa questão de método, de comportamento. E a gente também, às vezes, está associado a algum grupo, porque a gente vai se motivando. Eu mesma participei de... Quando a gente começou a conversar, eu mesma participei, ficou sempre pesquisando essas questões de programas de emagrecimento, até para me conhecer mesmo, até para que a gente possa... Porque a gente se motiva. Quando eu posto as coisas aqui no Instagram, eu sempre falo isso, é justamente para me comprometer com o meu público também, e para me comprometer comigo mesmo, e também para compartilhar, porque eu sei que outras pessoas vão ver e vão se motivando. E quando você também tem esses grupos, que é o seu caso, que é o teu método, que tu tem esse grupo, onde tu tem aí 30 dias que tu trabalha com as ferramentas, que tu motiva, que tu dá atividades, as pessoas começam a ter mais compromisso, porque muitas vezes a falta de compromisso atrapalha essa questão do emagrecimento. E é um dos sabotadores, eu tenho certeza, que é uma das coisas que atrapalha todo esse processo, é a falta de compromisso com você. Então, muitas vezes, quando eu comecei aí o meu processo, que eu fazia registro assim, 5h30 da manhã, às 6 da manhã, às vezes as pessoas me procuravam no direct e perguntavam por que eu estava fazendo isso. Principalmente as pessoas mais próximas, né? Nossa, Thalita, mas por que tu todo dia fica postando a mesma coisa? Mas ninguém percebia que era um gatilho meu. E até hoje ainda é. Era um gatilho que eu criei para me ter um compromisso comigo mesma. Entendi. Mas é assim que funciona de fato, né? É questão do comprometimento. Você se comprometeu com o seu resultado. A partir do momento que você se compromete com o seu resultado, que você para de contar historinhas, que você tem aquela tomada de consciência que necessita passar por um processo e você aceita passar por um processo, pagar o preço e ter o seu resultado, você percorreu o caminho que tem que ser feito, sem atalho, você pode ter certeza que, desde que você esteja comprometida, dedicado, o resultado vem. Kevin aqui perguntou como podemos identificar que estamos sabotando o nosso processo de emagrecimento. Por exemplo, um dos principais sabotadores é a zona de conforto, tá? Você tá ali sempre inventando uma desculpa, sempre contando uma historinha. Eu tô aqui na zona de conforto, tô sentada, pandemia. Eu não vou fazer dieta, não vou fazer reeducação alimentar, porque eu estou na pandemia, então eu estou em casa, eu tenho que comer muito. Não tem nada a ver, não é porque você está em casa que você vai se empanturrar de comida. Você pode ter uma reeducação alimentar estando dentro da sua casa. Aí você faz o quê? Começa a contar historinhas. Zona de conforto é um dos maiores sabotadores. Outro sabotador é quando você ainda não tem a consciência das suas necessidades. Mas o maior sabotador é a zona de conforto. Outro sabotador muito forte é procrastinação. Você sempre deixar para amanhã. Por exemplo, vocês já prestaram atenção que todas as vezes, todo mundo, inclusive eu já passei por isso, todas as vezes que eu ia iniciar uma dieta, uma reeducação alimentar, eu dizia, eu vou fazer segunda-feira. Segunda-feira. Por que eu não faço hoje? Se eu preciso hoje, se eu preciso para ontem, por que eu vou esperar a segunda-feira ainda? Me entupir de comida, me entupir de coisas para só na segunda-feira. Não, se eu tenho determinação, se eu quero o meu resultado, eu vou correr atrás dele desde já. E para isso eu preciso de quê? De metas claras e objetivas, com dia, mês e hora para acontecer. Você tem que colocar ali, olha, eu preciso, né? Eu tenho clareza de que eu preciso jogar fora 8 quilos. Como é que eu faço para jogar fora 8 quilos? Aí você vai colocar tudo no papel. A sua meta, qual é a minha meta? Eliminar 8 quilos. Quais são as ações que você vai precisar fazer para eliminar? Eu vou precisar ter uma reeducação alimentar. Como é que eu tenho a reeducação alimentar? Vou procurar um nutricionista. Eu vou precisar de alguma suplementação, vai procurar um profissional da área. Vou precisar fazer exercícios físicos, também vou procurar um profissional da área. E as redes sociais aí estão cheias, né? Vou gastar muito. Não, gente. Tá ali, tem muita gente disponível entregando conteúdo, você pode pegar, depois compra, faz uma consulta, se você quer ter saúde, se você quer estar bem, você precisa investir em você mesma. Então, assim, vai lá, fala com a nutricionista, ela vai te orientar.
né? Então, assim, para que você tenha uma reeducação alimentar, que você entenda o que é proteína, né? O que é que você precisa comer, que você entenda o que é carboidrato. Então, assim, o que é que acontece quando você come carboidrato? Ele se transforma em quê? Então, assim, o nutricionista, ele vai trazer essa clareza para você. E muito forte é você trabalhar inteligência emocional dentro desse processo. Porque se você não tiver essa clareza, essa inteligência emocional, fortalecimento das suas crenças. Cata, que crença? Crença de merecimento. Você merece ser bonito. Você merece estar bonito. Você merece estar bem de saúde. Então, para que você tenha uma reprogramação dessas crenças, você precisa ter sua inteligência emocional bem definida. Outra crença muito forte de identidade. Às vezes você nem se reconhece, você olha assim dentro do próprio corpo e não acha que está legal, não se reconhece ali naquele momento. Então, assim, você precisa fortalecer identidade, capacidade, que você é capaz de atingir os seus É objetivos. importante. Bem, gostei. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é ficar magra, é eliminar essa gordura que está me incomodando, é ficar bonita, é colocar um biquíni na praia, é sensualizar para o meu marido, para o meu namorado. E os homens, poder tirar a camisa na praia, porque muitos ficam com vergonha. Muitos homens também têm vergonha de quê? De estar na praia ali com os amigos, o que é que ele faz? Se top de roupa, bota aqueles bermudão grandão, se cobre com a camisa. Por quê? Porque tem vergonha de exibir a barriga. Então, se ele tem vergonha, né? Quando você sente essa vergonha, ela causa constrangimento, você sente que precisa mudar. O constrangimento, ele faz com que você mude. Então, a partir do momento que você não consegue tirar essa camisa, colocar um biquíni, você não está bem consigo mesma, não é verdade? E outra coisa, tem muitos homens que não conseguem nem brincar com os próprios filhos. Por quê? Porque o peso não deixa, ele não tem assim essa resistência para estar rolando no chão. Enfim, existe uma necessidade de que essas crenças sejam reprogramadas e que essa alimentação seja, inclusive, que você consiga administrar essa alimentação de uma forma correta com profissionais que vão estar orientando da forma correta e usando o meu método 5 em 30. Verdade, Cata. Então, isso que você falou do compromisso, né? Que a pessoa tem que se comprometer, e também que você falou da autoestima, né? Que você acabou de dizer que muitas vezes as pessoas perdem a autoestima, acabam não tendo mais condições de fazer algumas coisas que faziam antes, e depois que você vai perdendo ali aquele controle, você acaba se limitando. Então, eu acho que o primeiro passo para quem está aí em busca desses resultados é isso que você falou. Eu sempre falo aqui, Cata. Eu sei que muitas vezes as pessoas... todos sabem, né? Eu trabalhei com os produtos e tal, mas eu sempre falo, são auxiliares. São coisas que vão te dar ali aquele primeiro incentivo. Mas você precisa buscar aí o seu bem-estar e como você vai se manter depois disso. A parte da alimentação é importante. Imagina, se eu quero emagrecer e não quero comer as coisas corretamente, eu não vou conseguir ter um resultado por muito tempo. Eu vou ter aquele resultado momentâneo, daqui a um mês, 2 meses, eu volto de novo a estaca zero. E aí eu fico dizendo que nada funciona comigo, que as coisas não dão certo para mim, que eu emagreci, já engordei o dobro, que eu sempre escuto isso. Mas a parte do compromisso com você tem que existir. Essa parte que você falou da alimentação é de suma importância. Eu mesma vivo, eu posto muita coisa no meu Instagram, mas é para incentivo. Não quero que, de repente, não é para fazer igual. Eu tenho buscado as minhas qualidades. É claro que as pessoas que gostam, eu fico muito feliz quando alguém diz assim, olha, eu fiz igual como você fez, é muito bom. Mas, assim, é mais para incentivar mesmo, que eu também estou nesse processo. Que eu sou igual a todo mundo, que eu também perdi aí o controle, estou voltando ao meio. E, assim, os métodos, eles existem para nos auxiliar. Você mesmo tem um método, né, envolvendo a inteligência emocional, que é algo super importante. Eu tenho estudado bastante sobre o assunto, você sabe que a gente sempre conversa. E por isso mesmo eu te convidei hoje para você falar um pouco dessa questão do comportamento, da inteligência emocional, porque eu sei que está tudo ligado. E é importante. Então, vocês que estão aqui na live, sigam lá o perfil da Cata, vejam o método que ela tem, que ela auxilia bastante nesse processo. E a gente sabe que os sabotadores não são só esses, não, né? Tem mais coisa por aí.
Tem muito mais sabotadores. Kevin está perguntando, Cata, como descobrir os próprios sabotadores de si mesmo? Você descobre a partir do momento que você se vê deixando de fazer aquelas coisas que são essenciais, né? Se você sabe que precisa fazer algo, que precisa, por exemplo, nós estamos falando sobre eliminar peso aqui, né? Então, se você sabe que precisa e você não faz, você está se auto-sabotando, né? Mas você só percebe que está se auto-sabotando quando você tem a tomada de consciência que, de fato, é necessário. Que você já... É questão de saúde. Se você não cuidar, você vai ter um diabetes. É uma série de coisas. Então, assim, você tem que ligar o alerta e prestar muita atenção. Mas as pessoas só prestam atenção quando o sinal está vermelho, né? Quando o alerta já não tem mais jeito. Você tem que correr. Não é prevenir, não é prevenção, é correr para remediar mesmo. Então, assim, você só percebe, né, que existem esses autossabotadores quando você tem essa tomada de consciência. Enquanto você não tem essa tomada de consciência, que você precisa, você vai continuar se autossabotando. Enquanto você não for autorresponsável, não for responsável pelas suas atitudes, pelas consequências, você vai continuar ali, na zona de conforto, procrastinando e adiando a sua felicidade. Adiando o quê? A sua prosperidade, a sua abundância. Adiando tudo que você nasceu para viver. Entendeu, Kevin? Mais alguma dúvida? Vamos ver aqui se tem mais alguma dúvida. Olá, Pousada Vieira. Um abraço. É em Arraial do Cabo essa pousada. Ela é tudo de bom. Então, assim, gente, essa questão é forte. Vocês que estão... Como combater o efeito sanfona? Gente, para combater o efeito sanfona é disciplina. É você ter disciplina, você ter ali, seguir um método, usar ferramentas e ser muito focado. Porque se você não tiver foco e determinação, vai ser o efeito sanfona. Você fez a dieta... Cheguei no peso que eu queria, deixou a dieta para lá. É claro que você vai voltar. Você precisa manter, tá? Você precisa dessa reeducação para manter. Aí você me pergunta, Cata, você não come doce, você não come massa? Como? Como sim. Amo doce, amo chocolate. Não sou apaixonada por pizza, mais uma vez ou outra eu gosto. Eu sou apaixonada por pão francês. Pão francês é a minha perdição. Eu como ele sem nada, assim, e eu não consigo comer um só. Não tenho vergonha de dizer, porque eu sou apaixonada por pão francês. Se tiver quentinho, vai daquele jeito. Eu quero falar uma coisa. Eu sou apaixonada por bolo. Ainda bem que eu não sei fazer, mas eu gosto muito de bolo. E aí é o meu principal desafio, porque assim, doce, né? Todo dia, se eu pudesse, eu comia um docinho. Thalita, tu não come doce? Não tô dizendo que eu não como doce. Tô falando que se eu pudesse, todo dia eu comia. Aí é aquela questão que você falou do autocontrole, né? É você saber aí medir até onde você pode ir para não descontrolar. Pois é, uma vez na semana você pode se dar o luxo, se dar o desfrute, né? Mas não precisa chutar o pau da barraca e ganhar tudo que você eliminou, né? Num dia só. Mas assim, você pode, eu como. No dia que eu quero comer uma batata, sabe, bem recheada, com cheddar. Ah, Cata, isso é um absurdo. Como é que você está falando em eliminar peso e está falando em comer uma batata dessa? Gente, não é porque você vai trabalhar num processo que você vai se privar totalmente das coisas que você gosta. Você pode muito bem seguir o método, ter a sua reeducação alimentar, mas isso não quer dizer que você vá todo santo dia estar comendo batata recheada, estar comendo docinhos. Como você, Thalita? Eu sou apaixonada por doce. Se eu pudesse, eu não comia um docinho, eu comeria vários. Mas assim, eu tenho muita vontade, muita compulsão por doce. Mas você tem que ter autocontrole. Qual é a sua vontade maior? É comer doce ou tá bem consigo mesma? Então você tem que colocar o que é que eu ganho e o que é que eu perco. O que é que eu ganho comendo doce? Eu estou satisfazendo o meu prazer. O que é que eu vou perder se eu me empanturrar de doce? Eu vou perder a minha autoestima, né? Então, assim, eu vou ficar gorda, uma série de coisas, mas que você pode sim comer o seu doce, você pode sim comer o seu bolo, o seu pão francês, que eu sou apaixonada. Mas eu estou aqui, firme e forte, no meu foco, né? E outra coisa, quando você pular, né? Você cometer assim, se achar que é um absurdo, não fica um peso na consciência também, não. Já foi, né? Tudo é questão de inteligência emocional.
Então, assim, já foi comida aí. Comi, pronto, tá comido. Então, assim, continuo no meu foco, mas não vou deixar de fazer aquilo que eu tô com vontade naquele momento. Mas o foco tá aí, firme e forte. Então, um recadinho assim para vocês: foco, determinação, método, ferramentas, mas nem por isso você vai deixar de fazer as coisas que te dão prazer, mas você vai pesar o que é que você ganha e o que você perde fazendo aquilo. Opa, tem mais uma pergunta. Quais são os principais pensamentos sabotadores que lidam com pessoas? Ah, pensamento sabotador. Eu não vou conseguir. Isso não é para mim. Eu já fiz e não deu certo. Não vai dar de novo. Outro pensamento sabotador, assim, que eu sei que já aconteceu, eu digo por experiência própria, né? O método que eu uso, eu utilizei comigo, né? Eu fui o meu laboratório. Então, assim, são esses os sabotadores, né? Não é para mim, eu não vou conseguir, eu vou preferir ficar aqui sentado, esperando, né? Atingir os meus objetivos sentado sem fazer nada. E os objetivos você não vai conseguir atingir, porque você não está fazendo por onde atingir os seus objetivos. Respondido, Kevin. E você, dona Thalita, quais são os seus sabotadores? Quais foram os seus sabotadores? Você me perguntou agora, vamos inverter aqui. Quais foram os seus sabotadores? Olha, Cata, no início de tudo, depois, vamos lá, em junho do ano passado, depois que melhorou a pandemia, que foi autorizado algumas coisas aqui, e eu percebi que realmente eu estava assim, não estava gostando do meu corpo, do meu peso, de como eu estava me vendo. Até porque quando a gente trabalha aqui nas redes sociais também, a gente se vê muito, né? No celular. E eu via que eu estava muito... Meu Deus, tô meio estranha. Então, um dos meus maiores sabotadores era a questão de começar. Todo dia à noite eu dizia que eu ia começar amanhã. Aquilo que você falou. Aí eu dizia, não, mas hoje é terça, deixa para quinta-feira, que é um dia diferente. Eu chegava na quinta, não, deixa para segunda, que segunda é o dia de começar. E aí, teve um... Deixa eu te contar, assim, como é que eu tomei essa atitude. Quando voltou, eu nunca fui de ir para academia. Nunca fui. Sério, minha vida toda. Eu ia, desistia. E aí, teve um dia que o meu esposo começou a ir e me chamou para ir junto. Aí eu fui um dia, e no outro dia disse que estava dentro da perna, então sempre tinha alguma coisa que não dava, né? Doía a perna, era o horário. Então era o meu maior sabotador essa questão mesmo de começar e de intensificar. Só que depois eu comecei a ver que eu precisava mesmo fazer algo mais assim, mais ativo, porque o meu metabolismo estava muito lento. Ele já não estava respondendo. Tipo, passei uma semana sem comer praticamente nada e eu não vi, não mudou muita coisa. Então eu vi que realmente eu precisava mudar alguns comportamentos. E aí comecei também a estudar um pouquinho sobre o comportamento humano e vi que essa questão de comportamento a gente precisa trabalhar. Porque se a gente não mudar os nossos hábitos, os resultados não vão vir. E se vir resultado, logo eles vão se perder. Porque a gente tem que estar com os hábitos bem alinhados. Isso é verdade. É verdade. Cadê o pessoal aí? Tem mais alguma pergunta? Quem é que tem sabotadores? Né? Se estão se sabotando aí, não apenas na questão do emagrecimento, mas se sabotando na sua vida, deixando de fazer aquelas coisas que vão te fazer feliz. Tem alguém aí se auto-sabotando? Vamos ver aí, quem é que está se auto-sabotando? Que tem essa consciência que está se auto-sabotando. Vamos ver aí a galerinha. Porque daqui a pouco eu acho que nosso tempo está terminando. É verdade. Tereza, seja bem-vinda. Vanessa, Gabi Rabelo, maravilhosa. Abimael Lira, todos muito bem-vindos. Mônica, sejam bem-vindos, tá, gente? Estamos falando aqui sobre os sabotadores do emagrecimento. Opa, mais uma pergunta. O que impede uma pessoa de perder peso? Bom, responda aí, Thalita. Eu tenho uma resposta, mas você responde aí. O que impede uma pessoa de perder peso? Eu acho que um dos fatores também é a questão comportamental, como eu já falei, atrapalha um pouquinho, porque você precisa entender
como você está se sentindo naquele momento que você decide entrar nesse processo. Porque muitas vezes você querer emagrecer, todo mundo quer. Mas, você, como você falou, nem todo mundo quer pagar o preço. Então, o que impede realmente é a sua força de vontade, a sua determinação. Porque se você disser que você vai conseguir o que for proposto para vocês, o que os profissionais proporem para vocês, você vai fazer até conseguir chegar no seu objetivo. Então, tem muito questão emocional envolvida nesse processo. Tanto que tem pessoas que realmente não conseguem, pessoas que já têm um outro grau, né? A gente sabe que existe o processo da obesidade, existe vários graus. E a gente aqui está conversando sobre apenas os sabotadores, algo mais aqui, né? Mas a gente sabe que tem N situações. Mas a questão está muito envolvida nisso. É verdade. E só acrescentando também a questão do metabolismo, porque quando você chega a uma determinada idade, aí é mais desafiador você conseguir eliminar o peso, né? Você precisa de mais exercícios, você precisa de muito mais determinação e foco. Então, assim, um fator crucial, né? Tem o metabolismo, mas tem essa questão emocional, essa questão de você ter essa inteligência emocional, de você ter essa clareza do que é necessário para que você se sinta bem. Então, esses, né, que a Thalita colocou, muito bem colocado, e essa questão do metabolismo. Respondido, Kevin. Se tiver mais alguma pergunta, gente, fiquem à vontade. A falta de motivação. A falta de motivação, por exemplo, está interligada com o sabor. Tá. Vê só. Quando você não se sente motivado, você não está feliz. Você não tem motivação. Por que eu quero perder peso? Não faz sentido. Então, assim, se você não tem motivação, você não tem motivação para fazer nada. Nem para estar bonito, nem para estudar, nem para se posicionar. Você não tem motivação para nada. Imagina, né, ter motivação para fazer uma reeducação alimentar, para ir para uma academia, para fazer exercícios físicos. Então, motivação é fundamental, né, nesse processo. Motivação, ela está muito ligada à inteligência emocional. Elas estão ali andando juntas, elas são irmãs. Muito bem, Gabi. Se você não tiver uma vida de propósito, se você não tiver um sentido e um motivo, você vai continuar se auto-sabotando. Bem, valeu, Gabi. Mas você precisa ter uma vida de propósito. Sem propósito, você vai continuar se auto-sabotando e não usando autorresponsabilidade. Tem mais pergunta aí, tá chegando. Bem aqui. Vamos lá. Pronto. Parece que pararam de me perguntar, então tá tudo certo. E aí, amiga? Mais alguma dúvida? Não, a gente já conversou assim. Aí, umas... Você falou que estava começando agora, né, no projeto, para trazendo profissionais, para fazer essas suas lives. Essas suas lives, elas serão quantas vezes na semana, no mês? Então, como é aí? É um projeto piloto, né? Como eu falei. A gente vai fazer aí 2 vezes ao mês. A cada 15 dias eu vou trazer um profissional dessa área que lida com essa questão de emagrecimento também, para falar um pouquinho, esclarecer algumas dúvidas. Então, depois eu vou fazer algumas enquetes sobre temas, assim, pessoas que queiram realmente conhecer um pouquinho mais e para ajudar mesmo, né? Porque a gente sabe que emagrecer a gente precisa realmente fazer um processo, como fala, né? É uma jornada. Então, tudo que é conhecimento, que você possa ter conhecimento para te ajudar, você busca esse auxílio para esclarecer mesmo, para que você possa conseguir chegar no seu resultado. Porque muitas vezes sozinho, sem você ter nenhum tipo de conhecimento aí mais profundo, você realmente não consegue andar muito e ter resultados, né? Porque a gente quer ter resultado. Quando a gente tem resultado no nosso processo de emagrecimento, pode ter certeza que a motivação vem. E aí a gente fica bem determinado. É verdade. Tem uma pergunta aqui. Cata, se possível, explica um pouco do método que você utilizou. Bom,
O método que eu utilizei é o meu método, eu utilizei inteligência emocional voltada ao processo de coaching, utilizei ferramentas, né? Ferramentas de ganho e perdas, metas e objetivos, criando congruência, reeducação alimentar. Eu não consegui fazer exercícios físicos, preciso fazer, mas a questão da reeducação alimentar, de utilizar essas ferramentas, a inteligência emocional, foco, determinação, né? Autorresponsabilidade, tomada de consciência. Eu utilizei esse método, estou utilizando. Eu fui o meu laboratório, eu fui testar em mim para ver se o método funcionava e o método funciona. E eu convido a você que está aqui hoje nessa live a conhecer o método. Esse método não é apenas, né, para a questão de perder peso, ele vai muito além, ele trabalha as suas emoções, ele trabalha as suas crenças, ele trabalha todos os pilares da sua vida, onde você precisa ter sucesso, o que você precisa. Esse método, ele vai vai potencializar as suas habilidades e desenvolver mais. Às vezes você tem certas habilidades e não sabia que tinha, né? Então, o método, ele traz muita clareza. Você tanto vai desenvolver novas habilidades e potencializar suas competências. E ainda vai sair linda, maravilhosa e de corpo perfeito. Já pensou, gente? Que método incrível! Então, você que está aqui, vai agora na minha biografia, e clica no Mulheres 10X e vem conhecer o método. Vai começar a jornada e eu te convido a participar. A jornada é gratuita, tá? Se você quiser, entra lá, vou marcar o dia, tudo certinho, e vou te convidar para participar dessa jornada incrível de mulheres extraordinárias. Como funciona Emagreça Já Slim? Opa, aí é para você. Então, gente, deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Eu trabalho com alguns produtos que auxiliam nesse processo de emagrecimento. Eu sempre falo isso, né? Que auxiliam. Então, aí, para aquelas pessoas que estão começando aí nesse processo, como a Cata mesmo falou, ela usa o método, né? E aplica aí as ferramentas. E tem pessoas que me procuram, porque tem alguns produtos que eu trabalho, que são chás funcionais, são linhas de detox corporal, são uma série de produtos que você toma durante 30 dias e vai te auxiliando aí junto com essa outra parte que você já sabe que você tem que fazer, que é essa questão toda de emocional, alimentação. Quem pode fazer algum exercício, faça. Eu sempre falo, não é que seja tudo obrigatório, mas você sabe que para você ter um resultado melhor, você tem que fazer a sua parte. Então, só tomar alguma coisa, muitas vezes, não é só o que você precisa. Você precisa também fazer a sua parte, como qualquer outro método de emagrecimento ou qualquer outro protocolo, que é como que a Cata também tem aí o programa. Mas a pessoa tem que se comprometer em fazer a sua parte. Então, quem quiser conhecer também mais um pouquinho do meu perfil, aí diariamente eu publico questões motivacionais também, explico melhor sobre como funcionam os produtos e assim a gente vai trocando as ideias e buscando aí sempre ajudar vocês que estão aí nesse processo. Outra coisa, você posta receitas incríveis, maravilhosas, eu já saboreei. Eu faço real e eu consumo, como, não é só para tirar foto, não. Inclusive, incríveis. Eu pego com nutricionistas que passam, né? E eu vejo, é claro que a gente vai dentro daquela questão que eu sempre falo, cada pessoa vê aí a sua realidade, né? Mas é muito boa. Eu faço, gosto e por isso que eu compartilho. Tem uma pergunta aqui. Como se livrar de pensamentos repetitivos? Kevin, para você se livrar de pensamentos repetitivos, essa questão é toda emocional. Você precisa trabalhar essa questão das crenças, porque esses pensamentos repetitivos, isso vem de um padrão de repetição. Você vive repetindo o mesmo padrão que você viu, seus pais, alguém da sua família, e você continuou repetindo esses padrões. Então, para que você se livre desses pensamentos repetitivos, você precisa fazer uma reprogramação dos seus pensamentos. Você precisa entender por que você tem repetido esse padrão, por que você tem repetido esses pensamentos e que pensamentos são esses que você repete tanto,
né? Quais são esses pensamentos? Então, você coloca aqui quais são os pensamentos e você tem que ir a fundo, conhecer a história e o motivo de você estar repetindo tanto. Quando você tiver essa clareza, você vai saber, né, como se livrar desse padrão de repetição, usando a inteligência emocional e usando o processo de coaching. Terapia também. Muito bem. Tem mais alguém? Sejam bem-vindos, gente, que está chegando agora. Naeli da Silva, Tereza da Silva, Eloá, sejam bem-vindas. Sally Calçado, sejam muito bem-vindas. Agora já chegaram no final da live, né, amiga? Pois é, a gente já. Mas vai ficar salva, hein? Vai ficar salva e a gente vai ter aí outras programações do decorrer que eu vou. Agora eu vou avisar com um pouco mais de antecedência para que todos possam se programar melhor. Mas a gente quis aqui mostrar um pouquinho sobre essa questão de sabotadores, o que a gente pode fazer para melhorar. E eu acho que a Cata, assim, conseguiu, com esse conhecimento todo que ela tem, expor aí e trabalhar um pouco melhor essas nossas questões comportamentais de hábitos que a gente precisa realmente entender para entrar nesse processo. Eu vou responder. Fica, Kevin, ficam todas no feed dela. Ela tem no Reels, porque como eu sigo, eu faço as receitas também que ela coloca, são maravilhosas. Está no feed e no Reels. Eu sempre vejo lá as receitas dela. Vão lá, gente. As receitas são incríveis. Olha meu design maravilhoso chegando aí. Normando. Ele trabalha com design. Os designs dele são fantásticos. Ele que criou a minha logomarca. Bem-vindo! Show. Bom, então, amiga, vai ficar gravada, né? Adorando as informações. Obrigada! Estica ela. Vai ficar gravada a live, sim. E a gente vai ter outros momentos como esse, Cato. Eu quero te agradecer pela tua participação, pelos esclarecimentos. Obrigada mesmo por todo esse conhecimento aqui colocado para o nosso público. Que todo mundo aproveite um pouquinho, reflita, para que você possa ter o seu resultado e o seu processo de emagrecimento. Pontue o que você pode melhorar. Não esqueça, você precisa realmente se encontrar, entender o que você precisa fazer para que tudo dê certo no seu processo e para que você tenha resultados incríveis. E não é só, como a Cátia falou, não é só para questão de emagrecimento, é para tudo na nossa vida. Então, a gente precisa fazer os ajustes para que a gente possa chegar nos nossos objetivos. Não é isso? E muito obrigada pelo convite, né? Por estar aqui com essas pessoas incríveis que tiraram esse tempinho para estar aprendendo mais, entendendo mais sobre comportamento, como você usar a inteligência emocional no emagrecimento. Então, assim, super grata, amiga, por esse momento com você, por estar compartilhando, por estar estreando o seu projeto piloto, né? A segunda live, essa que você falou. Então, assim, muita gratidão e até a próxima live. Essa, rapidinho, essa é a primeira que eu estou fazendo aqui. A outra eu fui convidada por uma amiga que a gente conversou um pouquinho. Mas assim, eu quero te agradecer também, como eu já te falei, gratidão pela sua participação, por tudo. E as próximas vão vir, eu vou sempre estar avisando vocês aqui, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Beijo, tchau. Até a próxima. Beijo, gratidão.